Coxinha. Ela é provavelmente o salgado mais famoso e querido aqui no Brasil. A coxinha é feita com massa de batata ou massa de farinha de trigo. Ela é recheada com frango desfiado, cebola, cheiro verde e às vezes tem gente até que coloca um pouquinho de creme de leite para ela ficar ainda mais cremosa. A coxinha é modelada no formato clássico de coxa de frango, depois ela é empanada na farinha de rosca e é frita até ficar dourada e totalmente crocante de fora. Então a coxinha é o salgado perfeito, porque ela fica crocante por fora, ela fica empanada por fora, logo ela fica deliciosa, e por dentro ela fica cremosa. E tem várias variações de coxinhas. Tem coxinha com catupiry, tem coxinha sem catupiry e tem até coxinha com a coxa de frango. Eu vou ter que admitir, todas são muito boas, mas a coxinha clássica ainda é a minha favorita. A coxinha é um dos salgados mais importantes do Brasil e aparece em qualquer padaria, qualquer lanchonete, qualquer boteco, qualquer festa de aniversário, qualquer rodoviária você consegue com muita facilidade e com preço muito acessível encontrar coxinha. A coxinha é o salgado que todo mundo pode pedir sem preocupação, todo mundo pode comprar sem pensar duas vezes porque é impossível de ser ruim. Eu até hoje nunca comi uma coxinha ruim e não conheço nenhuma pessoa que não gosta de coxinha. E se eu conhecer, eu vou saber que boa pessoa não é. Pastel. O pastel é outra comida de rua muito importante aqui no Brasil. O pastel possui uma massa fina e crocante feita de trigo e algum recheio que vai dos mais variados tipos. Tem pastel recheado com carne moída, tem pastel de queijo mussarela, tem pastel de palmito, tem pastel de camarão, tem pastel de carne seca, tem pastel de carne seca com queijo, tem pastel de frango com catupiry, tem pastel de queijo Minas e tem até pastel doce, como pastel de banana com canela, pastel de chocolate e pastel de goiabada com queijo, que é mais conhecido como Romeu e Julieta. E o formato do pastel também varia, porque tem pastel quadrado, tem pastel de 30 centímetros e também tem o pastel redondo. E o pastel ele é selado nas bordas e frito em óleo bem quente. E aí o que acontece? O exterior do pastel fica sequinho, fica crocante e o que tá por dentro fica cremoso, fica um recheio muito gostoso, fica uma combinação perfeita de algo fritinho por fora e crocante e algo recheado por dentro. E o pastel acabou se tornando presença obrigatória nas praias, botecos, festa junina, em todo o Brasil. E pastel serve para qualquer ocasião, serve para tomar café, serve para levar a gata para ir comer um pastel, serve para comer nas feiras e temos o melhor aliado do pastel, que é o caldo de cana. A oitava maravilha do mundo é você pegar um pastelzinho de queijo e comer bebendo um caldo de cana. Cara, fica muito bom, é uma das melhores coisas que você pode experimentar na sua vida. Empadinha. É a versão pequena da empada tradicional e a empadinha possui uma massa leve e amanteigada. Ela pode ser recheada com frango desfiado, com palmito, com presunto e queijo, com camarão ou com carne seca. A empadinha é assada no forno até a massa ficar dourada e levemente crocante. Mas aqui eu vou ter que ser sincero e reconhecer que a empadinha não é uma comida de rua que agrada a todo mundo, porque ela tem uma massa ali mais amanteigada, ela tem um sabor que muita gente considera forte e acaba não gostando do sabor da empadinha. Mas ela ainda é uma comida de rua muito comum e muito fácil de se encontrar no Brasil inteiro. E muita gente ainda prefere essa empadinha pequena ao invés da empada grande, porque essa daqui é mais prática para comer, para você levar na mão ou para levar para algum lugar para comer como um lanche rápido. Esfirra. A esfirra é uma massa assada, redonda ou triangular e que, na minha opinião, é o melhor salgado assado de todos. Não tem nenhum salgado assado tão bom quanto a esfirra. E a esfirra chegou aqui no Brasil com imigrantes árabes e acabou se espalhando por todo lugar e hoje em dia é um salgado que mora no coração do brasileiro. É muito fácil de encontrar esfirra sendo vendida em carrinhos de rua, em padarias, em lanchonetes. É uma comida de rua barata, fácil de comer, gostosa e é perfeita tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde. Quibe frito.
O quibe é feito com trigo específico para fazer quibe e ele é misturado com carne moída e com outros temperos. Depois essa massa com trigo específico para quibe, carne moída e temperos é modelado em um formato de bola ou cilíndrico e é frito até ficar dourado e crocante por fora e macio por dentro. E também tem a versão assada do quibe, mas eu vou ser sincero, não é tão bom. O frito ainda é o mais comum, o frito ainda é o favorito dos brasileiros. E eu vou ter que ser sincero também que de todos que eu vou trazer nesse vídeo aqui, o quibe é o meu salgado menos favorito. Eu não gosto muito de quibe, não. O quibe veio da culinária árabe e acabou se tornando um salgado do brasileiro, que a gente consegue encontrar com facilidade em padaria, em boteco, em feiras e também em aniversários. Risole. O risole é uma massa fina que é empanada e frita, e o risole é normalmente recheado com frango, seja com ou sem catupiry, ou também pode ser recheado com carne moída, com camarão, com presunto e queijo ou até com palmito. E o risole é uma das comidas de ruas mais versáteis e populares aqui no Brasil, porque ele agrada todos os paladares, porque tem de todos os sabores, com todos os recheios, seja frango, carne moída, camarão, queijo, presunto, ou seja, algum você vai gostar. Mas vou ter que ser bem sincero, o risole de frango é o mais clássico, é o mais comum e que vai agradar 99% das pessoas. E risole é um salgado perfeito, porque ele combina tanto com café quanto com uma Coca-Cola bem gelada. E cara, ele é empanado e frito, e qualquer coisa que é empanada e frita fica gostoso, cara. Se você pegar uma formiga e fritar a empanada, vai ficar bom. Pão de queijo de rua. Essa daqui é uma versão menor, mais crocante e que é muito vendida em todo o Brasil. E o pão de queijo de rua, ele é assado até formar uma casquinha dourada e crocante por fora e ficar com o interior macio e elástico. Seja no Rio de Janeiro, em São Paulo e até em Minas, é muito comum ver gente recheando o pão de queijo de rua, seja com catupiry ou até com goiabada. Esse daqui é o acompanhamento perfeito para você tomar um café de manhã ali na padaria antes de trabalhar, ou dá para tomar com refrigerante também na correria do dia a dia para matar a fome. Então não importa se você vai comer o pão de queijo de manhã, de tarde ou até de noite, pão de queijo é muito bom. Acarajé. Acarajé é um ícone na Bahia, mas ele é conhecido hoje em dia no Brasil inteiro. Ele possui uma massa de feijão fradinho moído com cebola e sal, e depois ele é frito em azeite de dendê quente. E aí você abre ele no meio e recheia ele com vatapá, caruru, camarão seco, vinagrete e pimenta. É um prato muito comum em Salvador e é um patrimônio cultural do Brasil. Eu vou ser sincero, eu tive contato com acarajé poucas vezes, mas as poucas vezes que eu comi, eu achei uma delícia, eu achei muito bom, tirando a parte da pimenta. Eu não sou um cara que gosta muito de pimenta, não. E agora eu só vou te pedir uma coisa, comenta aqui embaixo qual que é a sua comida de rua favorita. Se você assistiu até aqui, valeu pessoal, um grande abraço e falou!